Olá pessoal, tudo bem? Esse aqui então é o último vídeo sobre os estudos, sobre a forma de estudar. Eu falei em 2 vídeos anteriores sobre 3 chaves, né? Uma chave geral, na verdade 3 chaves gerais, né? Que eu chamei primeiro de terreno e planta, o autoconhecimento, o conhecimento de sua situação com relação frente às matérias. No último vídeo eu dei algumas dicas gerais, algumas orientações gerais sobre o que é mais eficiente, o que é menos eficiente em termos de estudo, que vale para disciplinas diferentes, né, que vale para áreas diferentes do conhecimento, do saber, ok? E que na verdade não apenas para o Enem, vale para o estudo em relação a qualquer vestibular, para aqueles que vão fazer os vestibulares de faculdades estaduais, que não agregam estudantes através do Enem, para aquelas federais que ainda têm um outro exame específico, para algumas grandes universidades particulares, né, as católicas, enfim, não apenas para o Enem, ok? Esse 4º vídeo, ele trata do estudo das ciências humanas e eu vou abordá-lo muito rapidamente, eu não quero demorar muito aqui, né, eu acho que o último vídeo já ficou um pouco longo, mas eu vou abordá-lo de 2 formas, tá? O estudo das ciências humanas, em particular de história, né, que é a matéria com a qual eu estou acostumado, eu sou professor de história, a melhor forma de estudar é fazer exercício. Essa é a melhor forma de estudar. E fazer exercício significa fazer questão escrita, certo? E vejam, eu indico que vocês, principalmente nesse momento, nós estamos agora aqui, eu estou fazendo esse vídeo no mês de março, né, quase na metade de março, eu indico que vocês façam questão escrita com qual objetivo? O objetivo de estudar, ou seja, não é um treino. Isso significa o quê? Isso significa que você não tem que se preocupar com o tempo, né? Se eu fizer no vestibular eu tenho tantos minutos para fazer a questão, então agora aqui no exercício eu tenho que fazer como se fosse simulando o vestibular. Não, nesse momento aqui não. Você terá alguns simulados que vai fazer isso e mais para o final do ano aí você vai agregando essa preocupação. Então vejam, eu estou indicando que você faça a questão escrita como forma de aprender e não como forma de treinar. São 2 coisas diferentes. As 2 coisas têm a sua importância. Treinar tem a sua importância, eu não estou dizendo que não tem, né? Treinar tem a sua importância, mas eu não estou preocupado com isso nesse momento. Eu estou preocupado com que você aprenda melhor as ciências humanas, aprenda melhor a história, a filosofia, a sociologia, a geografia. Tá? E eu vou repetir, a melhor maneira é escrever, a melhor maneira é fazer questões escritas, ok? Para isso nós vamos fazer 2 coisas. Você pode se utilizar das questões escritas que existe no seu material, no seu livro didático, na sua apostila de cursinho, o material que o seu professor indicou, certo? Caso você estude em casa, né, caso você não esteja acompanhando, você não está mais na escola, não está mais no cursinho, eu vou disponibilizar algumas questões escritas para você estudar, né, no grupo do Facebook. Certo? Então venha para o nosso grupo fechado no Facebook, as humanas no Enem, né? Pode procurar, eu vou deixar a indicação aqui embaixo, tá? Do grupo Ciências Humanas no Enem. Também pode procurar através do blog claudioreco.com.br, tá certo? Então a melhor maneira é fazer questão escrita. E como você faz a questão escrita? A primeira coisa é se dedicar à leitura do enunciado. Parece meio óbvio que eu estou falando, mas muitas vezes o estudante ele lê meio correndo e ele lê uma única vez. Então a leitura deve ser uma leitura cuidadosa. E eu aconselho que você, ao ler pela 2ª vez o enunciado, né, a primeira te dá uma noção geral, te dá uma ideia geral, o cara está falando sobre esse aspecto histórico ou sobre aquele fenômeno geográfico, né, e a 2ª leitura você já faz com um lápis na mão, né, já grifando algumas palavras, ou rabiscando no lado algumas palavras. Ele partiu desta ideia, ele disse que se desenvolveu uma determinada sociedade, um determinado movimento nesse sentido, né, e depois ele pergunta isso aqui. Então é interessante você absorver melhor informações que eventualmente o enunciado te dê e saber com certeza o que ele quer que você responda, né? Não adianta ele começar o texto, por exemplo, no caso de história, falando sobre a servidão medieval, e aí você fica contente, você fala, pô, legal, eu lembro de Idade Média, eu lembro sobre feudalismo, eu sei sobre a servidão, né? E a pergunta é sobre o papel da igreja, né? E você chega lá e vai responder correndo e fala tudo sobre o trabalho do servo. Não resolve.
certo? Bom, depois de anotar, depois de montar o esquema, o que você vai fazer? Você vai montar o esquema da sua resposta, tendo certeza do que a pergunta quer, né? Você monta o esquema da sua resposta. Eu vou começar assim, eu vou desenvolver a minha resposta dessa forma e vou encerrar assim. E se eu fizer exatamente isso, eu responderei aquilo que ele me perguntou, aquilo que a questão quer. E aí então você redige. Ao terminar a redação da sua resposta, né, você confere se aquilo que você escreveu responde exatamente o que foi perguntado. Bom, e se você não lembrar do assunto, né, e se você tiver uma vaga noção, pô, já tive essa matéria, né, eu lembro de feudalismo, mas pô, eu não sei a resposta. Tá? Então você fecha a pergunta, vai para o seu livro texto, né, vai para a teoria, busca na teoria, e se você não tiver com material impresso, um livro, uma apostila, né, vai à página da internet que você escolheu sobre esse assunto específico, faz a sua pesquisa, lembrei, etc. Aqui ele coloca alguns elementos que eu posso usar na minha resposta, fecha a teoria e volta para a sua resposta. E aí termina a sua resposta e confere. Essa é a melhor forma de estudar as ciências humanas, na minha opinião. Ok? Vejam, alguns alunos me dizem, professor, no meu vestibular, no final do ano, eu só farei testes, eu só farei questões de múltipla escolha. Vale a pena estudar resolvendo questão escrita? Claro que sim. Eu falei agora há pouco, você não está treinando, você está aprendendo. Ok? Então, essa é a melhor forma de aprender. Beleza? Bom, para encerrar, o que é importante? Se você está também preocupado, ou principalmente preocupado com o Enem, o estudo tem peculiaridades, o estudo tem características diferentes. Por isso que eu venho insistindo em que você leia o e-book, né, e acompanhe o blog, acompanhe os grupos. Por quê? Porque o mesmo material, a mesma aula, né, que você tem no ensino médio, que você tem no curso pré-vestibular, ela não serve necessariamente, na maior parte das vezes, ela não serve para a prova do Enem. Ela é diferente, ela tem características diferentes, ela exige coisas, conhecimento, habilidades, competências diferentes. Tá? Então participa, vem para o blog, acompanha, vem para os grupos de Facebook. Nós temos 3 grupos no Facebook, um sobre ciências humanas, outro sobre estudo de alta performance e um ainda, né, um grupo um pouco menor de vocação, para aqueles estudantes que ainda não sabem exatamente qual carreira pretendem seguir. Né? Nós também temos algumas orientações, algum trabalho nesse sentido. Tá bom? Vê a indicação aqui embaixo, tá? E nos acompanhe. Bons estudos para você e até o próximo vídeo.